Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A porta fechou e o clima mudou. No encontro reservado, a alta cúpula celeste trouxe a sentença que redesenhou o mercado. Caio Jorge permanece na toca em 2026. Entre telefonemas silenciosos e olhares calculados, uma decisão amadurecida longe das câmeras encerrou, com contundência, qualquer conversa com o Flamengo e acendeu um alerta sobre os limites na abordagem a atletas sob contrato. O passo seguinte foi tão estratégico quanto firme. Além de interromper negociações, o clube mineiro avalia levar o caso à esfera internacional por suposto assédio ao atacante. A leitura interna é de que houve insistência direta, mesmo após negativas formais, com tentativas de contato consideradas invasivas. O recado, agora público, não é apenas jurídico, é institucional, define fronteiras e sinaliza que a condução de mercado terá vigilância redobrada. O roteiro da disputa começou com uma oferta de impacto. Os rubro-negros apresentaram um pacote avaliado em 32 milhões de euros, traduzidos em 207 milhões de reais, somando ativos e valorização de mercado, mas ouviram um não taxativo. Em Minas, a régua é alta. A pedida mínima foi fixada em 50 milhões de euros, equivalentes a 324 milhões de reais na cotação atual. Não se trata apenas de preço, é estratégia de proteção de patrimônio técnico e financeiro. No Rio, ninguém havia baixado os braços. A prancheta rubro-negra trabalhava cenários para esticar o teto além de 30 milhões de euros, cerca de 189 milhões e 900 mil reais, desta vez sem incluir atletas. Havia, inclusive, o fator humano, a vontade do atacante e a influência direta do treinador, disposto a personificar o convencimento. O plano dependia de um sinal da reunião em Belo Horizonte. Ele veio, e mudou tudo. Ao cravar permanência, a direção celeste não apenas segurou um protagonista, redefiniu a narrativa do ano. Caio Jorge voltou ao centro do projeto, com reapresentação alinhada ao grupo e primeiro contato com o novo comandante na toca, início simbólico de um ciclo que, internamente, é visto como alicerce competitivo. O tempo, que antes corria contra, passou a jogar a favor. A decisão irradiou consequências. No mercado, agentes e clubes tomaram nota do patamar financeiro e do discurso rígido contra investidas paralelas. Para o Flamengo, a necessidade de recalcular a rota ficou explícita. O plano tem dono e prazo, e qualquer avanço fora do protocolo pode escalar para disputa regulatória. Em linguagem de negócios, é um ponto de inflexão. O episódio também desnudou o jogo de poder que cerca grandes contratações. Ofertas robustas e apelos técnicos ganharam contornos de pressão emocional, com tentativas de acelerar o relógio da decisão. O contra-ataque celeste foi institucional, com travas de governança e clareza de critérios, uma mensagem que ressoa para além desta janela. Enquanto isso, alternativas esbarram em realidades pouco maleáveis. Marcos Leonardo segue como interesse antigo, mas as barreiras são conhecidas. Vínculo sólido, salário elevado, ambiente competitivo e ausência de comunicação oficial. Não é simples deslocar peças quando o mercado opera em alta e com múltiplos interesses cruzados. A engrenagem exige tempo, e o tempo custa. A cifra recusada ganhou vida própria. 32 milhões de euros não são apenas números, traduzem estratégia de composição e percepções de valor em ativos. Ao rejeitar o arranjo e fixar a régua em 50 milhões de euros, o Cruzeiro demarcou o lugar de Caio Jorge dentro de sua construção esportiva e financeira. É uma aposta na soma entre desempenho, vitrine e potencial de revenda, arquitetura que não se dobra à primeira pressão. Nos bastidores, a leitura técnica é pragmática. Manter o atacante em 2026 dá lastro ao novo comando, organiza a hierarquia ofensiva e cria previsibilidade para investir em outras áreas do elenco.
Já para o lado carioca, a discussão desloca-se para encaixe orçamentário, timing e disponibilidade real de alvos com impacto imediato. A temporada pede resposta, e a resposta agora precisa nascer sem atalho. O possível debate na entidade máxima adiciona uma camada sensível. Processos sobre assédio a jogadores sob contrato envolvem prazos, documentação e provas de abordagem indevida. Caso avancem, geram precedentes, multas e desgaste reputacional. Não é arena para improviso, e clubes grandes conhecem o preço de cada passo fora da linha. O risco, por si, recalibra o tom do mercado. Na toca, a reapresentação teve significado além do protocolo. Parte do elenco já trabalhava desde a sexta-feira. O encontro com o novo técnico funcionou como a primeira fotografia de um projeto que pretende ser competitivo e resistente a ruídos externos. Quando o vestiário vê uma decisão firme sustentada por direção e comissão, a mensagem é absorvida com rapidez, foco e identidade. No entorno do futebol, a repercussão foi imediata. Torcedores transformaram a disputa em narrativa, compararam cifras, discutiram bastidores e projetaram cenários. O assunto ocupou pautas em programas e mesas redondas, com leituras que oscilaram entre pragmatismo de mercado e debates éticos. A curiosidade cresceu à medida que detalhes sobre contatos e valores vieram à tona. Para os dirigentes, a noite não terminou no anúncio. O pós-decisão exige administração de expectativas, blindagem de elenco e manutenção de canais com agentes e clubes para futuras oportunidades. Trancar uma porta sem abrir outra pode gerar pressão interna, por isso, o planejamento precisa apontar alvos realistas e etapas claras, evitando uma espiral de urgência. A narrativa de poder financeiro também merece nuance. Capacidade de investir é importante, mas o timing, a adequação tática e a governança pesam tanto quanto a conta bancária. Ao recusar um pacote de alto valor e subir o piso, o clube mineiro sinalizou que não negocia identidade por conveniência, e que a construção do elenco segue um mapa com marcos e limites. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que circulou nas redes sociais na noite desta segunda-feira deixou os torcedores em estado de pura expectativa. Nas imagens, David Neres aparece sorridente, vestindo o manto rubro-negro e cumprimentando dirigentes do Flamengo em um ambiente reservado. Bastou poucos segundos para que a curiosidade se transformasse em euforia. O atacante brasileiro assinou contrato de 3 anos com o clube carioca, reforçando de maneira significativa o elenco para a temporada que se inicia. A chegada de Neres não é apenas mais uma contratação. Trata-se de um movimento estratégico que coloca o Flamengo novamente em posição de protagonismo no cenário nacional e internacional. O jogador, conhecido por sua habilidade, velocidade e capacidade de desequilibrar defesas, traz consigo a experiência de ter atuado em grandes palcos europeus, como Ajax e Shakhtar Donetsk, além de passagens pela seleção brasileira. O anúncio oficial foi feito em clima de festa, mas também de mistério. O clube preparou uma divulgação que instigou os torcedores, soltando teasers e pistas antes da confirmação. Essa estratégia de comunicação aumentou a ansiedade e manteve o público atento, criando uma atmosfera de suspense digna de grandes produções. O contrato de 3 anos demonstra confiança mútua. De um lado, o Flamengo aposta em um atleta que ainda tem muito a oferecer em alto nível. Do outro, Neres vê no clube uma oportunidade de retomar o protagonismo no futebol brasileiro e se manter em evidência para futuras convocações da seleção. Essa relação de longo prazo reforça a ideia de que não se trata de uma contratação pontual, mas de um projeto sólido. Nos bastidores, dirigentes destacaram que a negociação foi complexa, envolvendo diferentes etapas e ajustes financeiros. O Flamengo precisou demonstrar força de mercado e capacidade de investimento para superar concorrentes e garantir a chegada do atacante. Essa vitória fora de campo já é celebrada como um sinal de que o clube segue firme em sua política de buscar nomes de peso. A repercussão entre os torcedores foi imediata. Em poucos minutos, hashtags relacionadas ao nome de Neres e ao Flamengo dominaram as redes sociais.
Vídeos de torcedores comemorando, memes criativos e mensagens de boas-vindas inundaram a internet, mostrando que a contratação mexeu com o imaginário coletivo. Dentro de campo, a expectativa é que Neres se torne peça-chave no esquema ofensivo. Sua capacidade de atuar tanto pelas pontas quanto em funções mais centralizadas oferece ao técnico uma versatilidade rara. Essa característica pode ser decisiva em jogos de alta intensidade, especialmente nas competições internacionais. O elenco do Flamengo já é considerado um dos mais fortes do continente, mas a chegada de Neres eleva ainda mais o patamar. A possibilidade de formar trios ofensivos com nomes consagrados cria um cenário de respeito e temor para os adversários. A promessa é de um ataque veloz, criativo e letal. A torcida, acostumada a grandes contratações, reconhece que Neres traz um diferencial. Não é apenas um jogador de renome, é alguém que pode entregar resultados imediatos e, ao mesmo tempo, construir uma trajetória duradoura no clube. Essa combinação de presente e futuro é rara e valiosa. Especialistas já analisam o impacto da contratação. Muitos apontam que o Flamengo se posiciona como candidato natural a títulos importantes, reforçando sua condição de potência. Outros destacam que Neres pode ser o elo que faltava para transformar boas campanhas em conquistas ainda mais expressivas. O jogador, por sua vez, mostrou entusiasmo desde o primeiro momento. Em declarações iniciais, falou sobre o sonho de vestir a camisa rubro-negra e sobre a motivação de atuar diante de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Esse discurso sincero fortalece a conexão com os torcedores e cria uma expectativa positiva. A estreia de Neres já é aguardada com ansiedade. A cada treino, a cada imagem divulgada, cresce a curiosidade sobre como ele se adaptará ao estilo de jogo do Flamengo. A expectativa é que sua presença em campo traga não apenas gols e assistências, mas também espetáculo e emoção. O impacto financeiro também merece destaque. A contratação de Neres reforça a imagem do Flamengo como clube capaz de investir em nomes de peso, mantendo-se competitivo em um mercado cada vez mais disputado. Essa postura fortalece a marca e amplia o alcance internacional. A imprensa esportiva dedica espaço generoso ao tema. Programas de televisão, portais e rádios discutem os detalhes da negociação, analisam o perfil do jogador e projetam o futuro do clube com ele. Essa cobertura intensa alimenta ainda mais a curiosidade e mantém o assunto em evidência. O ambiente interno do Flamengo também se transforma. Jogadores já consagrados veem na chegada de Neres uma oportunidade de elevar o nível coletivo. A competitividade saudável aumenta, e o elenco ganha novas alternativas para enfrentar diferentes desafios. A relação com a torcida é outro ponto fundamental. O Flamengo sabe que contratações desse porte não apenas fortalecem o time, mas também alimentam o orgulho dos torcedores. Cada novo nome de peso é visto como prova de que o clube segue ambicioso e comprometido com vitórias. Neres, ao assinar por 3 anos, assume também a responsabilidade de se tornar referência. Sua trajetória será acompanhada de perto, e cada atuação será analisada com rigor. Essa pressão, no entanto, é parte do pacote de vestir a camisa rubro-negra, e o jogador parece preparado para isso. O futuro imediato aponta para uma temporada de grandes expectativas. Com Neres no elenco, o Flamengo se apresenta como candidato natural a títulos nacionais e internacionais. A combinação de talento individual e força coletiva cria um cenário promissor. A contratação, portanto, não é apenas um reforço. É um movimento que simboliza ambição, estratégia e visão de futuro. O Flamengo mostra que não se contenta com o que já conquistou, quer mais, e está disposto a investir para isso. E assim, entre vídeos que despertam curiosidade, declarações que emocionam e expectativas que crescem a cada dia, David Neres inicia sua jornada no Flamengo. Uma jornada que promete ser marcada por gols, vitórias e histórias que ficarão gravadas na memória de torcedores e na história do futebol brasileiro. A repercussão da assinatura de David Neres com o Flamengo por 3 anos foi explosiva e imediata, dominando o noticiário esportivo e as redes sociais em questão de minutos. Torcedores rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo transformaram a contratação em um verdadeiro fenômeno digital, com vídeos de comemoração, montagens criativas e hashtags que rapidamente se tornaram tendência.
O impacto foi tão grande que até quem não acompanha futebol diariamente se viu envolvido pela onda de entusiasmo que tomou conta da internet. Nos programas esportivos, comentaristas destacaram a ousadia da diretoria do Flamengo em trazer um jogador com experiência internacional e ainda em plena forma física. Muitos apontaram que a chegada de Neres reforça a imagem do clube como potência continental, capaz de competir com grandes equipes não apenas dentro do Brasil, mas também em torneios internacionais. Essa leitura ampliou a repercussão, mostrando que a contratação não é apenas um reforço pontual, mas um movimento estratégico de longo alcance. Entre os torcedores rivais, a notícia também gerou grande repercussão. Muitos reconheceram que o Flamengo se fortalece ainda mais e que a disputa por títulos nacionais ficará mais acirrada. Outros, em tom de provocação, lembraram que grandes contratações trazem consigo grandes responsabilidades, e que a pressão sobre Neres será proporcional ao entusiasmo gerado. Essa mistura de respeito e rivalidade alimenta ainda mais o debate esportivo. A imprensa internacional não ficou indiferente. Portais europeus e sul-americanos repercutiram a transferência, destacando que Neres retorna ao Brasil para vestir a camisa de um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do continente. Essa cobertura internacional reforça a dimensão da contratação e coloca o Flamengo em evidência além das fronteiras nacionais, ampliando sua visibilidade e prestígio. No ambiente interno do clube, a repercussão foi marcada por otimismo e expectativa. Jogadores já consagrados viram na chegada de Neres uma oportunidade de elevar o nível coletivo, enquanto os jovens da base enxergaram nele uma referência e inspiração. Essa atmosfera positiva fortalece o espírito de grupo e cria um ambiente propício para conquistas. O mercado esportivo também reagiu. Empresários e agentes destacaram que a contratação de Neres sinaliza a força financeira e organizacional do Flamengo, capaz de competir em negociações complexas e atrair nomes de peso. Essa percepção reforça a imagem do clube como protagonista no cenário de transferências, aumentando sua credibilidade e poder de barganha em futuras negociações. Entre os torcedores mais apaixonados, a repercussão foi marcada por gestos simbólicos. Muitos correram às lojas oficiais para garantir camisas personalizadas com o nome de Neres, enquanto outros organizaram caravanas para acompanhar de perto os primeiros treinos do jogador. Esse engajamento mostra que a contratação não é apenas um movimento esportivo, mas também um fenômeno cultural que mobiliza multidões. A repercussão também alcançou o campo político e institucional. Autoridades locais e figuras públicas destacaram a importância da contratação para o fortalecimento da imagem do Rio de Janeiro como centro esportivo e cultural. Essa leitura amplia o impacto da notícia, mostrando que o futebol, em casos como esse, transcende o esporte e se conecta com questões sociais e econômicas. No universo midiático, a repercussão se traduziu em audiência recorde. Programas esportivos registraram aumento significativo de público ao abordar a contratação, e transmissões ao vivo sobre a chegada de Neres alcançaram números expressivos. Esse fenômeno demonstra o poder de mobilização que o futebol exerce e como grandes contratações se transformam em eventos midiáticos de proporções nacionais. Por fim, a repercussão consolidou a ideia de que a chegada de David Neres ao Flamengo não é apenas uma notícia esportiva, mas um acontecimento que mexe com diferentes esferas da sociedade. Do torcedor comum ao analista especializado, todos se viram envolvidos pela expectativa e pela curiosidade em relação ao futuro do jogador no clube. Essa amplitude de reações garante que o tema continue em evidência por semanas, alimentando debates, análises e sonhos de conquistas que ainda estão por vir. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.